Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre uma honra, um enorme prazer contar com a sua audiência. A gente tem coisas estranhíssimas aí acontecendo e hoje a gente vai comentar, entender para qual caminho a gente está indo e também pegar aí algumas dicas para a gente ficar prevenido dessas coisas estranhas acontecendo, porque eu tenho certeza que você foi, assim como eu, surpreendido por essa crise sanitária de 2020, que trouxe uma crise econômica também, mas eu tenho certeza que você não quer ser surpreendido novamente. Eu estou determinado a tentar fazer tudo que eu puder para não ser surpreendido novamente por um outro problema. E por incrível que pareça, muitas figuras importantes aí do cenário internacional estão falando sobre um outro problema importante que pode chegar. E esse problema está relacionado à segurança cibernética. Segurança essa que tem a ver com os transportes, tanto transporte terrestre, transportes aéreos, fornecimento de energia, fornecimento de água, fornecimento dos serviços mais básicos e elementares. Um problema dessa natureza de segurança cibernética poderia parar a sociedade e fazer a gente entrar num cenário quase de Mad Max aí, de uma hora para outra. É um aviso que tem sido dado por essas figuras importantes. Avisos como esses, tempos atrás, a gente relevava. A gente achava que era forçação de barra, que o pessoal estava exagerando um pouquinho, como os famosos avisos, né, do líder da Microsoft antigamente, falando do problema que poderia vir no futuro, de uma crise sanitária global e tal. Ninguém deu crédito ao que ele estava falando. E aí chegou em 2020 e a gente levou uma burdoada no meio da face aí e fomos pegos de surpresa. Agora, por incrível que pareça, esse mesmo líder da Microsoft tem feito outros avisos e o pessoal também do Fórum Econômico Mundial está falando que o próximo problema que virá fará com que a crise de 2020 seja considerada uma coisa mínima. Ou seja, poxa, para um problema ser tão grande que a crise de 2020 seja considerada uma coisa mínima, tem que vir um negócio assim realmente de proporções inimagináveis. Eles estão fazendo esse alerta, eu vou mostrar tudo para vocês, vou deixar todas as matérias citadas na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, e você vai mergulhar nesse assunto, vai ver que realmente o que eu estou dizendo aí tem base factual e você vai ficar super ligado, super atento e super preparado para um cenário como esse, tá bom, pessoal? Antes disso, gostaria de lembrá-los que as inscrições para o curso Manual de Sobrevivência do Cristão no Século XXI estão abertas, lembrando que o cristianismo é o maior obstáculo à transformação aí para a esquerda da sociedade que eles estão querendo fazer. É lógico, você entende isso muito facilmente quando você vê que o cristianismo é sempre tentado, é algo que eles sempre querem tirar de cena, querem jogar para escanteio, é porque o cristianismo tem esse poder real de uma transformação total da sociedade e é um obstáculo para a implementação dos objetivos aí mais estranhos que a gente tem visto, tá certo? Então você é nosso convidado, primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo. O link já está com desconto, você se inscrevendo ali, pagando à vista, seja no boleto ou uma vez no cartão, já tem um descontaço aí de 17%. E se você é membro do canal, você também pode se inscrever com um desconto cumulativo. Se você quiser parcelar, você vai parcelar em 12 parcelinhas de R$ 39,90, estudar conosco 20 horas de material ali, vários conteúdos interessantes, grupo para tirar dúvidas, lives semanais. Venha estudar conosco, as vagas são limitadas e inscrições por tempo determinado. Vamos lá ao assunto, pessoal. A gente estava vendo lá, né, o líder da Microsoft falando, ó, vai vir uma crise sanitária. Ninguém acreditou, ela veio. Agora eles estão falando sobre um outro problema. Vai vir um problema que vai ser muito maior que a crise sanitária, que é um problema de segurança cibernética, porque se invadirem esses sistemas, eles podem desligar literalmente o fornecimento de água e desligar o fornecimento de energia elétrica. E você sabe que depois de alguns dias sem energia elétrica, a sociedade entra em completa confusão. É cenário aí de Mad Max da vida. E aí o que aconteceu? A gente ficou ouvindo essas coisas, né? O chefe lá do Fórum Econômico Mundial tem alertado sobre isso. Eles chegaram a fazer alguns testes, né? Alguns treinamentos, algumas simulações nesse sentido. Lembrando que no final de 2019 foi feita uma simulação de uma crise sanitária global, e aí no ano seguinte a crise sanitária aconteceu. E aí, nesse final de ano de 2020, eles fizeram uma simulação não de uma crise sanitária, mas de uma crise cibernética, chamado Cyber Polygon, né? O polígono cibernético. E aí a gente já fica agora já meio cascorado, né? Os caras fazem um teste,
num ano e no ano seguinte acontece na prática, agora eles fizeram um teste de outro problema, que é o problema da segurança cibernética. Será que o negócio realmente está vindo? A gente olhou isso por alto, né? Você que acompanha o meu canal está super inteirado nesses assuntos. A gente olhou isso por alto e pensou assim, ó, ok, é um teste aí que estão fazendo, né? Um exercício. E aí, por incrível que pareça, nessa última semana, numa semana importantíssima para o esporte americano, para a mídia americana, que foi a final do campeonato de futebol americano, chamado Super Bowl, né, a super taça americana, onde o Tom Brady, né, que é marido da Gisele Bündchen, fez ali uma performance, ficou todo mundo impressionado, né, que o cara é um grande herói nacional do esporte americano e tal. E aí aconteceu um negócio muito estranho junto com esse evento que foi realizado na pequena cidade de Tampa, na Flórida, e ali aconteceu uma coisa muito estranha, porque em meio a esse evento, um cara, ele invadiu o sistema de águas lá dessa região onde estava acontecendo essa final e ele tentou colocar ali soda cáustica no suprimento de água lá. E isso foi muito estranho, porque isso poderia ter gerado problemas muito grandes, porque ele aumentou a quantidade de soda cáustica lá na água, né, de 100 partes por milhão para 11.100 partes por milhão. Só que, graças a Deus, essa ação foi detectada por um funcionário da usina de tratamento que desfez essa mudança antes que ela fosse aplicada. O cara estava lá no seu trabalho, né, onde monitora toda essa questão aí, e aí de repente ele viu a setinha do mouse mexendo sozinho e clicando num monte de coisa. E na hora que ele viu o mouse mexendo sozinho, o cursor mexendo sozinho, ele percebeu que o sistema tinha sido invadido e agiu ali para impedir que isso acontecesse. Agora, qual o problema que poderia vir disso? Você sabe que em porções pequenas, como essas 100 partes por milhão, a soda cáustica ela ajuda ali a tratar a água, fazer a água ficar mais pura, né? Mais purificada. Agora, quando você aumenta de 100 partes por milhão para 11.000 partes por milhão, você pode gerar um problema complicado. Porque se você toma banho com uma água com esse tipo de conteúdo, você pode ter queimaduras ali complicadas, né? Nos olhos, na pele, e se ingerir, aí o negócio fica muito complicado. Isso foi feito na região exatamente onde estava acontecendo o Super Bowl, a final do futebol americano. Lembrou até um pouquinho aquele filme do Batman, né? O terceiro filme da trilogia do Christopher Nolan, The Dark Knight Rises, né? O Cavaleiro das Trevas Ressurge, onde o Bane ali, que era aquele cara do mal, o vilão, né? Ele inaugura o poder dele dentro da final também do futebol americano, né? E instaura ali uma espécie de estado paralelo dentro da cidade. A gente está vendo um negócio de ficção virando realidade. E aí, pessoal, você olha um negócio desse e você fala, caramba, será que o alerta que o cabeça lá do Fórum Econômico Mundial fez já está acontecendo? Porque isso aqui poderia ter dado um problema monumental. A gente pode lembrar várias situações práticas em que isso foi feito. Isso foi feito, por exemplo, lá os ucranianos passaram por um tipo de invasão dessa e a invasão desligou a energia ali durante muito tempo. Milhares de pessoas ficaram ali sem energia elétrica. Então, talvez esse seja o maior problema agora que a gente tem que ficar ligados. Uma vez que você sabe que nesse período de crise sanitária, das pessoas isoladas em casa, o tipo de tentativas, né, de acessar contas bancárias alheias, né, de enganar as pessoas a entrar em sites falsos e fazerem cadastros ali, liberando as suas senhas, isso virou uma coisa assim extremamente elevada. Houve um aumento muito grande nesse tipo de atitude aí ilegal. Então a gente tem que ficar muito ligados com relação a isso e se preparar. Por quê? Várias matérias recentes têm mostrado que hoje em dia a digitalização total da sociedade tem trazido vários benefícios, mas tem trazido também vários problemas. Por quê? Se você tem tudo digitalizado, cai energia elétrica, acabou, você fica a pé. Se você tem tudo digitalizado, uma invasão no sistema pode gerar um problema total. A própria infraestrutura de funcionamento da sociedade, transportes, a fornecimento de água, fornecimento de eletricidade. Então essa digitalização total tem trazido aí preocupações reais. Eu vou passar algumas matérias aqui para vocês, por exemplo, da revista Wired. A Wired Magazine é a revista de ciência e tecnologia mais importante aí que tem no mundo. Uma matéria, por exemplo, falando que hoje os caras conseguem invadir o carro. E aí eles conseguem, por exemplo, o carro está lá em alta velocidade, desligar o carro. Ou então ligar o som muito alto, ou então ligar o ar-condicionado muito alto.
é um negócio que a gente precisa começar a olhar com cautela, porque se o carro está totalmente digitalizado, olha o problema que surge. Não só carros também, já tem muitas matérias mostrando que alguns especialistas conseguiram invadir o sistema dos aviões. Olha só que grande problema. Eles dizem que não há muita preocupação, porque o piloto ali é altamente treinado e tal, mas tem uma questão, o sistema de navegação dos aviões, o sistema é muito complexo. Isso faz também com que seja difícil você colocar níveis de segurança em todos os aspectos. Teve até um problema que aconteceu algum tempo atrás, de um malware que foi instalado no avião, e o avião ali ele perdeu o seu controle e ficou numa situação ali bem complexa. Então, pessoal, hoje nós estamos vendo essa digitalização total, né? Hoje a gente vê a internet das coisas, né? A casa inteligente, tudo sendo digitalizado, e não só os aviões, os sistemas de água, né? Você imagina essa situação lá na Flórida. Em situações normais, o cara, para fazer um negócio desse, ele teria que pular uma cerca, né, entrar com um monte de balde de soda cáustica e jogar os baldes de soda cáustica dentro do reservatório. Mas não, hoje o cara remotamente ele acessa o computador de fora e vai lá e altera essas quantidades. Então facilita, torna mais prático, mas tem uma vulnerabilidade grande, e os grandes figuras internacionais aí estão alertando que isso pode trazer um problema real. Mas não é só a digitalização da infraestrutura, é a digitalização do próprio homem, com a ideia aí de implantes, né? O próprio Facebook está construindo uma tecnologia para ler a mente, né? E algumas matérias, por exemplo, da revista Vox, trouxeram ali dizendo que as implicações éticas disso são surpreendentes, porque a frase muito interessante do subtítulo da matéria, nossos cérebros são talvez a fronteira final da privacidade. Imagina se o pessoal consegue invadir um negócio desse de fornecimento de água e alterar isso. Imagina uma conexão neural aí, como é que fica essa questão? A gente vê, por exemplo, o Elon Musk trazendo aquela ideia do Neuralink, né, uma conexão da mente com o computador. E se o cara invade aquilo ali, como é que fica essa história? Então, realmente, nós estamos diante aí de uma situação, o Fórum Econômico Mundial está dizendo, precisamos repensar a nossa segurança cibernética para esse novo mundo, tal, porque isso pode trazer questões aí fundamentais. É algo que a gente precisa se preparar. Como você se prepara para isso? Você tem que estar atento ao que você recebe no e-mail, ao que você recebe no celular, estar atento a ter ali o sistema de proteção no seu computador, sistema de proteção no seu celular, ter muita cautela com as suas senhas, a maneira como você digita as suas senhas, você ter aqueles níveis de segurança, né, de confirmação de 2 etapas, você também ter uma ideia, pelo menos um treinamento mental de o que fazer numa falta de energia elétrica que perdure por um tempo. Você entender como é que você se movimenta num mundo como esse. Você não pode estar completamente dependente do serviço de água, do serviço de luz. Você tem que ter um plano B. E é claro que esse plano B também envolve você ter uma mobilidade. Você tem uma espécie de refúgio, porque se você tem uma grande cidade com uma alta densidade populacional e essa cidade ela fica sem luz durante muito tempo, rapidamente ela vai entrar ali num problema, porque as pessoas vão começar a entrar nos supermercados querendo pegar os alimentos, depois na casa das pessoas. Então você tem que ter uma espécie de rota de fuga, uma rota ali para você ter um plano B, um local para onde você pode estar sendo mais isolado e fora desses grandes centros urbanos. Temos que ter esse tipo de segurança. Não pode ter todo o seu patrimônio digitalizado, porque se cai a internet, como você faz o resgate disso? Tem que ter uma opção de você ter uma reserva de valor, uma reserva de patrimônio. Para isso, é claro, muitas pessoas investem em imóveis, pessoas estão investindo em metais preciosos, em outras questões mais físicas. Tem que ter essa ideia, tem que pensar sobre isso, porque dessa vez eu tô de olho no que esse pessoal está falando. O chefão lá da Microsoft falou durante muito tempo que ia ter esse problema de crise sanitária, ninguém acreditou e teve. Agora, o que eles estão falando eu sempre fico atento, porque quando os caras têm falado, as coisas têm acontecido, então é melhor a gente ficar de olho, tá bom? Fica o aviso para vocês, Deus abençoe vocês, tenham um dia maravilhoso, que Deus nos proteja de todas essas coisas estranhas que estão acontecendo no mundo. É bom a gente ficar atento, tem até um preceito bíblico muito importante que eu uso como conduta para mim, como referência, que é: o povo se perde porque lhe falta o conhecimento, né? Igual aquela questão do Matrix, você quer a pílula azul, que é a pílula da ignorância, ou a pílula vermelha, que você vai receber a realidade e a verdade nua e crua, mas vai saber o que realmente está acontecendo. A galera tem optado pela pílula vermelha e eu prefiro seguir esse conselho bíblico, estejais
ali atentos ao que está acontecendo para não acontecer o que a Bíblia fala, errais, não conhecendo ali as questões, né? Meu povo se perde porque ele falta conhecimento. Então, vamos ter o conhecimento para a gente não se perder, que Deus nos guarde, que Deus nos livre de toda essa doideira que a gente tem visto no mundo e que você tenha uma semana abençoada. Fica o convite para você se inscrever no curso, a gente trata de assuntos mais estratégicos também. Aqui embaixo o link, primeiro link, você já se inscreve com descontão pagando à vista ou em 12 parcelas de R$ 39,90. Não perca essa oportunidade, inscrições por tempo determinado, vagas limitadas. Um abraço, a gente volta na parte da tarde com mais atualizações aqui. Fique com Deus, obrigado pela audiência, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa e se gostou do vídeo não esqueça de dar o seu like e também clicar aí no sininho das notificações para receber todas as novidades aqui do canal. Forte abraço, fique com Deus, valeu!